Hello, jovens! Olha eu aqui de novo, como vocês já conhecem, professora Daisy. E estou aqui para mais uma aula de revisão de física. Pessoal, quem lembra o que nós estávamos aí conversando na aula passada? Quem falou que começa com ondas e termina com gravitacionais está correto, né? Nós estávamos falando das ondas gravitacionais. Nós vimos lá que as ondas gravitacionais elas são produzidas, né, por colisões de objetos muito densos, como estrela de nêutrons. Então, nós vimos a definição, nós vimos também que foi prevista lá por Einstein em 1916, mas por não ter instrumentos sensíveis na época para fazer essa detecção dessas ondas gravitacionais, ficou-se aí mais de um século para se poder descobrir essas ondas. E nós vimos também que a descoberta dessas ondas, elas nos ajudam muito na questão do estudo do cosmos, né? O que acontece também em fenômenos no universo. Então, vamos fazer uma revisão? Olha só, na nossa revisão aí de ondas gravitacionais, como eu estava falando para vocês, lá em 16 de outubro, né, no laboratório LIGO, que nós vimos que é um laboratório, e nós vimos também um vídeo animado sem som que falava desse laboratório, cientistas anunciaram a observação inédita, a detecção de ondas gravitacionais, que são ondulações no espaço-tempo prevista por Einstein há mais de um século, lançadas no espaço pela colisão de duas estrelas de nêutron, tá, pessoal? E para o entendimento eu falei para vocês o seguinte, imagina lá o tecido do espaço-tempo, né, que você pegue um lençol e peça para 4 pessoas segurarem, cada uma nesse canto desse lençol, certo? E esse tecido, ele é curvo, ok? E pela presença de matéria, nós temos aí que essa curvatura, essa deformação gera gravidade. E aqui, ó, no nosso estúdio, eu vou até afastar um pouquinho de canto aqui, ó, vocês podem observar o que eu estava falando, olha só. Né, aqui nós temos as duas massas, no tecido aqui vocês podem ver que tem essa deformação. E isso aí foi previsto lá pela teoria da relatividade geral de Einstein, certo? Mas afinal, pessoal, vamos ver o que são ondas gravitacionais que nós trabalhamos aí a aula passada. Nós vimos que de forma simplificada, as ondas gravitacionais são ondulações no tecido rígido e duro do espaço-tempo produzidas pelos fenômenos mais violentos que o cosmos pode oferecer. Quais são esses fenômenos? Explosões e colisões entre estrelas de nêutron ultra densas ou fusões de buracos negros, por exemplo, que são fenômenos aqui que tem um campo gravitacional muito intenso, né? Então dá para gerar essas ondas gravitacionais. E nós vimos lá que quem pensou nas ondas gravitacionais, como eu tinha falado para vocês, em 1916, Albert Einstein sugeriu que as ondas gravitacionais poderiam ser resultado natural de sua teoria da relatividade, né, que diz que objetos com massa muito grandes distorcem o tecido do tempo e do espaço, um efeito que sentimos como gravidade, ok? E aqui também nós vimos na aula passada por que é tão difícil detectar essas ondas. Quando nos alcançam as ondas gravitacionais, geradas em eventos muito distantes, distorcem um valor minúsculo do espaço-tempo. Então, quando chega aqui, já está num valor muito minúsculo e a gente não tinha, né, pessoal, instrumento sensível o suficiente para detectar isso daí. E nós vimos também, para fechar, o que é uma estrela de nêutrons, né, que gera da colisão dessas duas estrelas ondas gravitacionais aí. E como o próprio nome indica, as estrelas de nêutrons são feitas quase que inteiramente de nêutrons, que são partículas subatômicas não carregadas. E geralmente essas estrelas aí, como nós vimos, elas são muito densas e são bem compactas, ok? Pessoal, fica comigo que daqui a pouco tem atividade de sala. Tchau, tchau. Oi, jovens, e voltamos para resolver questões. O que nós estávamos falando? Bom, estávamos falando aí, fazendo uma revisão de ondas gravitacionais. Então, fizemos uma aula bem teórica falando aí de ondas gravitacionais.
Nós vimos quem pensou nas ondas gravitacionais, o que são ondas gravitacionais e quais tipos também de fenômenos podem gerar ondas gravitacionais para que elas possam ser detectadas, certo? Nós vimos ali buracos negros, estrelas de nêutrons, ok? E agora nós vamos fazer algumas atividades para aplicar o nosso conteúdo. Vamos lá? Olha só. Nas atividades de sala, o que nós vamos fazer aqui? Tirar nossas dúvidas e resolver exercícios, tá, pessoal? Então, vamos aí começar a analisar. Olha só. Questão 1. Os pesquisadores do projeto LIGO, tá aqui, né, que é um laser interferômetro, ok, de ondas gravitacionais, que é um observatório, anunciaram no início deste ano a primeira detecção das ondas gravitacionais, ok? Isso no ano que foi descoberta, tá? Então aqui tá a questão, vocês podem ver que foi em 2017 aí, ok? Analise as proposições em relação à informação. Vamos analisar? Olha só. Estas ondas se propagam com a mesma velocidade da luz. É um primeiro aqui. 2. Estas ondas se propagam com velocidade superior à da luz. Aqui, pessoal, não tem nada superior à velocidade da luz, ok? Só para a gente deixar aqui a dica. 3. Estas ondas foram previstas por Albert Einstein em sua teoria da relatividade geral. E aqui, para fechar, o que nós temos? Olha só. Estas ondas foram previstas por Albert Einstein em sua teoria do efeito fotoelétrico. Nós vimos, pessoal, que ele preveu essas ondas em teoria de relatividade geral, ok? E nós vimos aqui que essas ondas, elas se propagam aí, né, através do tecido espaço-tempo com a mesma velocidade da luz, ok? E aqui está pedindo, olha só, lembrando que efeito fotoelétrico, tá, pessoal? Nós vimos uma aula lá de mecânica quântica falando do efeito fotoelétrico, né? Então, não vai entrar aqui, ok? E aqui assinale a alternativa correta, né? Então, ele fala aqui somente a 3 é verdadeira, ou somente a 1 e a 4, ou somente a 1 e a 3, né? São verdadeiras, ou somente a 4 e aqui nós vimos, olha só, que nós circulamos 1 e 3, então nós vamos ficar com a letra C. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras, como, olha só, nós circulamos aqui, ou seja, as ondas gravitacionais são ondas que se propagam com a mesma velocidade da luz lá no tecido espaço-tempo, e essas ondas foram previstas por Albert Einstein lá em 1916 na sua teoria da relatividade geral, ok? E aqui como corretas, que é o que a questão está perguntando, nós ficamos aí com 1 e 3, ok? Entendido? Fechou? Vamos para mais questões, pessoal. Olha aqui. Galerinha, questão 2. Se uma estrela se encontra a 30 anos-luz da Terra, explode, ondas gravitacionais provenientes da explosão atingiriam a Terra em... Vamos colocar o seguinte, pessoal, olha só, fazendo uma analogia aí, ok? Se, por exemplo, a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, que seria próxima aí da Centauro, tá? Está a uma distância de 400 trilhões de quilômetros da Terra, isso, né, quer dizer que a luz dessa estrela leva cerca de 4,2 anos ou 4,2 anos-luz para chegar até aqui. Então, nós vamos imaginar o seguinte, se essa estrela, nesse caso aqui, está, se liga na letra, que bonita, a 30 anos-luz, ok? Então, nós podemos aí falar que ela está aí mais ou menos, né, a margem aí de 300 trilhões de quilômetros da gente, ok? Ou a gente pode falar, nesse caso aí, que ela vai levar cerca de 30 anos, ok? 30 anos aí para poder chegar essas ondas gravitacionais até aqui, tá, pessoal? Fazendo uma analogia. Então, se a gente tem aqui, ó, 30 anos-luz, mais ou menos 300 aí, trilhões de quilômetros, lembrando que essas ondas elas vão se propagar na velocidade da luz, ok? Na velocidade da luz, que é justamente esse valor que eu falei para vocês, de metros aí a cada segundo. Então, a gente pode falar aí, ó, que ela leva cerca de 30 anos para chegar essas ondas gravitacionais até aqui. E como vocês estão vendo, nós vamos ficar aí com a letra E, tá, pessoal?
E de exato, ok? E aqui nós vamos continuar, tá? Vamos aqui para a questão 3. De forma simplificada, as ondas gravitacionais são ondulações no tecido rígido e duro do espaço-tempo, produzida pelos fenômenos mais violentos que o cosmos pode oferecer, que são explosões e colisões entre estrelas de nêutrons ultradensas ou fusões de buracos negros, por exemplo. As ondas gravitacionais atingem a Terra o tempo todo, mas nossos instrumentos não eram sensíveis o suficiente para detectá-las até pouco tempo. Isso aqui nós vimos na aula passada e foi lá os físicos do Laboratório LIGO que falaram a respeito disso daí, ok? E aqui, pessoal, vamos ver o seguinte. As ondas gravitacionais são tão difíceis de detectar porque, vamos ver aqui as opções, são acidentes estelares que acontecem há mais de milhões de anos, tá? Nós vimos, pessoal, que para ter ondas gravitacionais a gente tem algumas condições. Objetos com campos gravitacionais muito intensos, né, que seriam objetos bem massivos, como buracos negros, estrelas de nêutrons, ok, que são bem compactas e ultra densas. Então, a letra A não entra aqui. Letra B. São provenientes de objetos com massa muito grandes que distorcem o tecido do espaço-tempo ou espaço-tempo. Pessoal, elas são provenientes de objetos grandes. Nós vimos o quê? Objetos com massa muito grandes, mas tem que ter o quê? Colisão, né? Essas colisões aí, por exemplo, de duas estrelas de nêutron, é que vai dar origem a essa propagação dessas ondas gravitacionais. Vamos continuar. São ondas que se propagam numa velocidade muito maior que a da luz. Nós vimos lá na questão 1, que seria a mesma velocidade da luz. E aqui, pessoal, lembrando que ele está perguntando que as ondas gravitacionais são tão difíceis de detectar. Por quê? Nesse caso aqui. E aqui nós vamos ver o seguinte, a distorção é inúmeras vezes menor do que a largura de um próton. Então, quando o sinal chega aqui, ele já chega muito menor, né, pessoal? E os instrumentos para detectar esses sinais, eles têm que ser bem sensíveis, tá? E aqui na letra E, ele fala que são corpúsculos muito pequenos e não tem nada a ver com questão de corpúsculos. Então, a gente fica aí, como vocês podem perceber, com a letra D, ok? Vamos continuar. Questãozinha aqui, ó, 4. Pessoal, olha só, questãozinha lá da UFRG, ok? Ondas gravitacionais transmitem perturbações na métrica de espaço-tempo. De maneira intuitiva, podemos imaginar que essas ondas transmitem contrações, elongações do próprio espaço, causadas por certos eventos astronômicos de grandes proporções, certo? A figura a seguir ilustra de maneira exagerada uma onda plana gravitacional atravessando a Terra e provocando uma deformação no seu formato. Então tá aqui, pessoal, olha só, a frente de onda, você pode ver uma onda plana, ela tá vindo aqui, ok? A figura 2 representa a deformação e aqui ela passando, ok? A nossa ondinha passando ali, tá? Essa figura aqui foi tirada de um documento, ok? Que foi publicado aqui pela UFRGS, ok, pessoal? Vamos continuar, olha só. Supondo que o vetor de propagação K, como vocês podem observar aqui, ó, tá aqui o vetor de propagação, ok? De uma onda gravitacional esteja orientado no eixo X. Um anel circular é posicionado no plano XY e observa-se o perfil de distorção ilustrado aqui no diagrama, como vocês podem ver. E aqui, pessoal, os instantes de 1 até 4 correspondem aos instantes de t inicialmente 0. Aí aqui o 2 seria 1/4 do período, o 3 seria metade do período, né? E o instante 4 aqui seriam 3/4 do período, em que t representa o período da onda incidente. Então, vocês podem ver aqui, ó, o jeito da deformação, né? Ok? E aqui ele está perguntando o seguinte: com base nas informações fornecidas, julgue as afirmações a seguir. 1. As ondas gravitacionais podem ser classificadas como ondas longitudinais. 2. Apenas ondas transversais admitem polarização.
3. Existem mais de um tipo de polarização para ondas gravitacionais. E aqui, continuando, ele está perguntando o seguinte, pessoal. Estão corretas apenas as afirmações. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui, ele está falando que ondas gravitacionais são longitudinais. Aqui ele está falando que apenas ondas transversais admitem o fenômeno da polarização. E aqui na terceira ele fala que existe mais de um tipo de polarização para ondas gravitacionais. Então, vamos jogar isso daqui. Olha só. Pessoal, na alternativa 1, as ondas gravitacionais podem ser classificadas como ondas longitudinais, né? O que ele falou. Pessoal, olha só, nesse caso, o que está acontecendo aqui? Elas não são ondas longitudinais, ok? Entendido? São ondas transversais. Aqui, como vocês podem ver, eu já dei o spoiler. Alternativa 2, apenas ondas transversais admitem polarização, ok? Se a gente for ver lá em ondas, apenas as ondas transversais realmente admitem polarização. E na 3 aqui existe mais um tipo de polarização para as ondas gravitacionais, ok? Então aqui nós vamos ficar com 2 e 3, tá, pessoal? E para fechar, vamos lá aqui, olha só, as estrelas de nêutrons são feitas quase que inteiramente de nêutrons, partículas subatômicas não carregadas. Essas estrelas que giram muito rápido são os objetos mais compactos do universo, tal que uma colher de sopa do material que as compõe pesa 1 bilhão de toneladas e o tecido do espaço-tempo se distorce quando essas estrelas se espiralam em direção à morte, né? Que seria a morte das estrelas, como vemos aqui na ilustração, tá, pessoal? E aqui vamos julgar. E aqui ele está perguntando, né? Estrelas de nêutrons se formam quando 2 buracos negros estão muito próximos. Estrelas como o Sol liberam ondas de radiação em suas explosões solares. Uma estrela muito maior e mais brilhante que o Sol esgota o seu combustível termonuclear e explode em uma violenta supernova. Isso nós vimos aí na aula passada. E para completar aqui, 2 objetos com massa muito grande se movem em espiral na direção um em torno do outro. Isso aqui nós já vimos que é a própria estrela de nêutrons, né, pessoal? Que é o que vai originar as ondas gravitacionais. E aqui na letra E, ondas gravitacionais se propagam tão rápido que causam uma curvatura no espaço-tempo. Então aqui, como ele está perguntando como elas se formam, nós vamos ficar aqui, olha só, com a letra C, né, pessoal? Com a letra C, ok? E ali está a nossa explicação também. As estrelas de nêutron originam-se de outras estrelas que tinham massa de 10 a 30 vezes superiores à do Sol, e o resultado da morte dessas grandes estrelas provoca o surgimento de uma estrela de nêutrons, que pode ter aí, ó, 2 a 3 massas solares. E como eu falei para vocês, enfatizei, letra C de certo. Entendido, pessoal? Ok? Olha só, fica comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!